Band Entrevista está de volta. Hoje eu converso com um senador do estado do Piauí, Ciro Nogueira. O Band Entrevista é transmitido para todo o Nordeste e também para o estado do Amazonas. Senador, eu queria saber sobre um projeto de lei que o senhor apresentou no Senado para arrecadar recursos para combater a Covid-19 em todo o país, taxando os bancos. Como é que está a tramitação desse projeto de lei no Senado no momento? Bem, nós estamos lutando para que seja colocado em pauta. Existe um trabalho de diversos senadores para que a gente coloque esse projeto, que é fundamental para a arrecadação de recursos nesse momento de dificuldade. Nós temos o sistema financeiro mais lucrativo do mundo, né, concentrado em poucos bancos, né, apenas 5 bancos controlam mais de 80% do sistema bancário do nosso país. E lucros como esse do Brasil não existe em lugar nenhum do mundo. Né? Para você ter ideia, só o sistema financeiro no ano passado lucrou mais de 150 bilhões de reais. É um absurdo que isso ocorra nos dias de hoje. Então, eu acho que nada mais do que justo que esse setor dê a sua contribuição. Nós estamos propondo apenas pelo período de 2 anos essa elevação para 50%, onde não se vai se taxar a arrecadação, e sim apenas o lucro desses bancos. Então, nada vai ser transferido para o correntista, por exemplo, isso não é permitido. Então, nós vamos lutar para que esse setor dê a sua contribuição, que é fundamental para que o país possa ter fundos para bancar a nossa recuperação econômica. Agora, senador, essa semana o Senado aprovou a PEC para o adiamento das eleições municipais deste ano. Seria, então, o Senado aprovou o projeto que adiaria de 4 de outubro para 15 de novembro e 29 de novembro as eleições deste ano. O que é que esse projeto, essa PEC, ainda vai passar pela Câmara dos Deputados? A gente sabe disso, isso deve acontecer já nesses próximos dias. Mas, na opinião do senhor, esse projeto que foi aprovado é a melhor opção? Eu sempre defendi, já tornei público, que eu sou contra a realização das eleições esse ano. Eu acho que qualquer tipo de campanha política, porque o maior problema não é o dia da eleição. As pessoas às vezes se preocupam, focam só no dia da eleição. Não, o maior problema é a campanha eleitoral. E ela já está acontecendo. Os candidatos a vereador e a prefeito, travestidos de pré-campanha, estão fazendo reuniões, não estão mantendo o isolamento social. E isso tem prejudicado muito o combate da pandemia e vai prejudicar muito mais. Então, eu sempre defendi que nós adiássemos esse calendário eleitoral para 2022. Infelizmente, nós não aprovamos no Senado Federal. Agora a discussão está na Câmara dos Deputados. Eu espero que os deputados tomem a melhor atitude para o que diz respeito ao calendário eleitoral, que não venha prejudicar o bem mais importante que nós temos, que é a vida humana. O senhor, então, acredita que, na verdade, na sua opinião, o ideal seria prorrogar os mandatos que estão acontecendo nesse momento? O ideal, não temos eleição. Eu fiz uma pesquisa agora no meu estado, 2/3 da população não quer eleição. As pessoas não querem participar de campanha, de correrem risco. Vou dar um exemplo. Como é que você vai exigir uma pessoa que tem problemas de saúde, que tem mais de 60 anos, que obrigar ela a ir votar? Aqui o voto é obrigatório no nosso país. E ela vai correr risco de vida. Então, isso não tem sentido. Eu acho que o ideal era nós pegarmos recursos. Eu vou dar um exemplo. Você tem ideia, só o que vai ser gasto nas eleições entre fundo eleitoral e o dia da eleição são 4 bilhões de reais, fora os recursos que são destinados ao TSE, que é em torno de 8 bilhões de reais. Esses recursos poderiam estar sendo investidos no combate a essa pandemia, na nossa retomada econômica, que seria muito mais importante nesse atual momento, além de evitar o prejuízo de uma campanha eleitoral no nosso país para a saúde pública. Mas quando o senhor fala que é a favor do adiamento por uma questão de segurança da população, por conta da possível, obviamente, aglomeração no momento da votação, mas se agora estamos falando em flexibilizar o comércio, em retomar a economia dos estados, em abrir o comércio de rua, shoppings e tudo mais, de alguma forma essas pessoas estão se expondo também. Mas dentro de protocolos, nós não podemos hoje, enquanto não sair a vacina, nós temos que enfrentar isso. Não podemos indefinidamente, até vir uma vacina, até se vacinar a população, ficar com as pessoas dentro de casa. Nós temos que voltar. As pessoas têm que voltar a trabalhar, têm que voltar a produzir no nosso país, porque senão seria um caos. Como isso o mundo inteiro fez. Diversos países adiaram essa questão eleitoral, ela não é prioritária. É isso que eu acho. Agora, voltar ao trabalho, nós temos que voltar porque é uma obrigação e uma necessidade da população. Nós temos que voltar a produzir no nosso país. Não podemos ficar indefinidamente com a situação fechada. O ideal era todo mundo ficar em casa até acabar essa pandemia, mas não temos condição disso.
né? Nós temos que voltar a produzir no nosso país. Agora, a questão eleitoral não é uma questão que não é tão importante do que a volta da economia a funcionar. Agora, o senhor falou, claro, não é uma questão prioritária, mas é inevitável falar sobre ela, falar sobre as eleições, que de qualquer maneira já aconteceria agora em outubro, provavelmente será adiada, ou ainda para esse ano, ou ainda a gente não sabe exatamente como é que vai ficar definido, mas de alguma maneira isso já vai sendo costurado, né? Não só nas eleições municipais, mas as eleições estaduais também em 2022. O senhor, por exemplo, pretende ser candidato aí no seu estado do Piauí em 2022? Olha, eu não vou negar para você que quem é que não sonha em governar seu estado? Eu tenho um sonho de ser governador do meu estado, eu tenho uma carreira, fui deputado federal muitas vezes, senador. Agora, quem disse que a pessoa deve ser o candidato é a população, só é o quadro político no momento. Eu tenho me procurado, focado no meu mandato, para ser um grande senador do meu estado, poder ajudar o meu país. Isso é que é muito mais importante. As eleições de 2022, vamos discutir ela em 2022, né? Na época, com certeza, meu partido vai ter candidato a governador aqui no nosso estado. E, na época, vamos escolher o melhor nome. Senador, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Band Entrevista. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme poder participar. Tá certo, boa noite para o senhor. O Band Entrevista de hoje termina aqui. Para você, um bom fim de semana. A gente volta a se encontrar na segunda-feira. Até lá.